Olá, famílias, alunos e alunos do Manuel Novaes, beleza? Na terça-feira, a gente falou um pouquinho sobre xadrez. A gente começou falando sobre o tabuleiro de xadrez, que é o território do jogo de xadrez, né? E hoje eu vou estar respondendo uma atividade que a gente colocou lá nos grupos. E eu quero agradecer aos alunos que participaram. A gente fica muito feliz quando a gente posta um vídeo, os alunos assistem e a gente posta atividade, os alunos respondem, né, entram em contato. E aí há essa conversa, né, há esse diálogo entre a gente, eu acho muito bacana. Então, a gente vai estar agora fazendo, né, a resolução daquela questão, da questão sobre a nomear as casas do tabuleiro de xadrez. Depois eu vou estar falando mais um pouquinho sobre tabuleiro de xadrez e na semana que vem, né, a gente vai estar falando sobre a posição inicial das peças e movimentação das peças. Então vamos lá. Agora eu vou passar para o notebook para a gente estar fazendo a correção daquela atividadezinha. Beleza? Bom, vamos lá. Agora eu vou abrir aquele slide, né, para a gente dar sequência aqui e fazer a correção da atividade que foi postada na terça-feira. Então, aula de xadrez. A gente chegou a fazer aqui 4 slides, né? O último slide aqui foi da atividade. Bom, eu vou pegar a resposta de um dos alunos que mandaram para mim. Vou pegar aqui de Ítalo do sexto ano, né? Ítalo mandou aqui a resposta dele. A gente vai pegar a resposta de Ítalo aqui e vamos corrigir aqui agora e já deixa aqui o resultado, certo? Então a gente vai aqui em inserir caixa de texto. Eu vou colocar aqui e vou dar um Ctrl V para a gente organizar aqui essa resposta de Ítalo. Beleza. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui que está pequeno. Deixa eu puxar esse tamanho mais para cá. A gente vai dimensionando o texto aqui para organizar o slide, senão a gente não tem espaço. Pronto. Eu vou colocar essa resposta aqui em amarelo para ver se ela fica. Isso, um destaque maior aqui. Deixa eu colocar essa. Vou aumentar o zoom aqui. Beleza, aqui tá ótimo. Assim. Então vamos lá, Ítalo respondeu aqui, ó. A casa, né, A8. Então vamos ver no tabuleiro aqui, coluna A, fileira 8. Então aqui a gente tem a casa A8, está correto, né? A casa B4, B4 está aqui, C5, C5 está aqui, D7, né, está aqui, D2, E4, beleza, F6 está aqui, G3, correto, e H1, correto. Parabéns, Ítalo. Eu peguei a resposta de Ítalo aqui para a gente usar como exemplo aqui e responder a nossa questãozinha mamão com açúcar, não foi? Bom, gente, no vídeo anterior eu cheguei a mencionar um probleminha, né, que a gente pode pensar sobre o tabuleiro de xadrez, que é quantos quadrados a gente consegue formar utilizando o tabuleiro como referência. Considerando, é claro, o quadrado como uma figura geométrica, né, de 4 lados, e esses lados têm o mesmo tamanho. A gente vai agora abrir um novo slide aqui, para a gente falar mais um pouquinho de algumas relações que a gente pode estabelecer do tabuleiro de xadrez com matemática. Eu vou estar abrindo aqui vou copiar, na verdade, duplicar esse slide para a gente aproveitar aquele cabeçalhozinho. Já dupliquei, agora eu vou deletar essas coisas aqui. Beleza. Então a gente vai, para representar, né, essa questão,
a gente vai aqui utilizar eu fiz uns diagramas, né? Eu mudei até a cor do tabuleiro para facilitar. E a gente vai pensar aí em quadrados de tamanhos, né, com áreas diferentes, para a gente visualizar isso no tabuleiro de xadrez, né? É uma forma de olhar para o tabuleiro, né, com um olhar um pouco mais matemático, vamos dizer assim. Então a gente vai inserir aqui uma imagem, um diagramazinho na verdade. Pronto. Então aqui é a unidade básica do tabuleiro, é uma casa, né? Poderia ser aqui a casa A1, vamos dizer assim. Então esse poderia ser cinza também a cor, né? Não importa, é representando uma casa só. Então eu vou estar aqui, a gente vai estar agora falando sobre quadrados com áreas diferentes, né? Com tamanhos diferentes, para a gente pensar aí no que a gente pode fazer para encontrar aí quantos quadrados a gente pode ter no tabuleiro de xadrez. Então eu vou representar aqui esse quadrado, né? Se ele é a unidade básica, ele é um quadrado, eu vou chamar ele, né? Um lado dele de 1. Então a gente pega aqui. Então um lado vai ser 1, né? Se ele é um quadrado, todos os lados têm o mesmo comprimento, então é um quadrado 1 por 1. Né? Eu vou aqui. Se ele é um quadrado 1 por 1, né? Ele é um quadrado 1 vezes 1, não é isso? Que é igual a 1. E para aqueles que viram potência, né? Vamos revisar um pouquinho de potência aqui. Aí de novo, não se preocupe com essas ideias aqui dos números, né? É só para a gente ir relacionando com o xadrez com a matemática, mas é de forma tranquila, né? Bem fácil. Então quando a gente tem um número, né, vezes ele mesmo, a gente pode representar ele na forma de potência, né? Então a gente vai pegar aqui esse 1, né? A gente está multiplicando o 1 aqui duas vezes, né? Então a gente vai ter aqui 1, né, elevado à segunda potência, não é isso? Igual, né? É igual a 1 vezes 1, que é igual a 1, certinho? Então a gente vai ter aqui, ó, para a gente elevar a segunda potência aqui no slide, no PowerPoint, eu uso a tecla Alt-Gram. Ela está aqui do lado da tecla de espaço, né? Aquela tecla mais comprida que tem aqui no teclado. E a gente vai pressionar o Alt-Gram e depois pressiona aqui, eu queria pressionar o 2. E aí ele coloca o númerozinho no nível acima aqui, né? Então a gente tem 1 elevado ao quadrado, certo? Beleza, então a igualdade está aqui porque 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. São formas diferentes de representar a mesma coisa. Ó. Isso é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. Né? Beleza, então eu vou dar mais um exemplo aqui. A gente vai vir aqui em inserir imagem. Vou pegar agora um quadrado, né? Que tem um espaço diferente, tem uma área diferente. Então a gente vai ter aqui, se aqui a gente tem a unidade básica, que é 1, aqui a gente tem duas unidades básicas, né, formando um lado aqui do quadrado. Então esse é um tabuleiro 2x2, né? É um tabuleiro que tem o lado dele está medindo 2 aqui. Então a gente vai vir aqui em inserir, caixa de texto, vou botar aqui 2. Beleza, vou copiar aqui. Então a gente tem um quadrado 2x2. Então a gente pode representar esse quadrado aqui, né, também na forma de potência, 2 elevado ao quadrado, Alt-Gram e 2, pronto. Que vai ser igual a 2 vezes 2, que vai ser igual, né, a 4, não é isso? O que esse 4 representa aqui? A área, né, desse quadrado. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, não é isso? Bom, por que a gente chama esse 2 aqui, né? A gente tem 2 elevado à segunda potência. Por que a gente chama de quadrado? Né? Porque vai sempre, se a gente for trabalhar com a forma geométrica aqui, vai sempre formar um quadrado, né? A gente vai sempre formar uma figura,
geométrica cujos lados têm o mesmo tamanho, né? Toda vez que a gente elevar um número ao quadrado. Então, por isso que esse 2 se chama quadrado, justamente porque ela tem essa relação aqui com a forma geométrica menos quadrada. Tá bom? Vou representar mais um aqui. Vou pegar esse 3x3, né? Esse tabuleirozinho 3x3 a gente vai trabalhar bastante em exercícios para movimentação do cavalo. Gente, eu não falei na aula anterior, mas vocês não se preocupem com a questão do material, né, para estar praticando xadrez, porque eu vou disponibilizar tanto aplicativo, né, para quem tem acesso pelo smartphone, quanto quem tem computador para estar instalando programas também. Então não vai utilizar material, né, para a gente manipular, né, a gente vai utilizar somente programa e aplicativo, né? Tem como a gente fazer isso, então fica mais viável para a gente trabalhar, tá certo? Então a gente tem aqui um tabuleiro 3x3, né? Então, ó, aqui é um tabuleiro que tem uma área, aqui já tem um quadrado com a área, um outro quadrado com outra área, né? Um outro quadrado com outra área. Tudo isso eu extraí do tabuleiro de xadrez. Então eu posso ir extraindo, né? 1x1, 2x2, 3x3, formando quadrados, né? 4x4, 5x5, até 8x8. 8x8 chegou ao limite, né? E depois é só a gente ver como a gente consegue arranjar esses quadrados com áreas diferentes dentro do tabuleiro de xadrez. É só uma forma de a gente pensar, né? As possibilidades aí usando a matemática. Então aqui eu vou estar inserindo também aqui uma numeração para representar a área desse quadrado, né, o tamanho desse quadrado, o espaço que ele ocupa aqui. Então vamos lá, 3, né, elevado ao quadrado igual a 3 vezes 3, que é igual a quanto? 9. Então a gente vai ter aqui um tabuleiro que tem um lado mede 3, né? Aqui também mede 3, né? Então a gente vai multiplicar dois lados e a gente vai ter a área. Então a gente tem 3 ao quadrado, né? Que significa 3 vezes 3, que significa 9, tá certo? Então a ideia é essa aí. Deixa eu só pegar agora no tabuleiro, deixa eu duplicar esse slide. E a gente já encerra aqui, tá? Só vou agora relacionar com imagens, esse dispositivo. Vou pegar o tabuleiro 8x8 aqui, né? Então, 8 vezes 8 dá 64, não é isso? Então a gente agora tem esse tabuleiro aqui completo para a gente relacionar com aqueles tabuleirozinhos pequenos que a gente já pegou no slide anterior. Vou colar ele aqui. Beleza. Deixa eu só dimensionar aqui para a gente ter o mesmo tamanho. Tranquilo. Então olha só. Quantas vezes eu posso ter esse quadrado aqui dentro, né? Então quais são as possibilidades? Lembrando que cada casinha dessa tem um nome, então a gente pode fazer o seguinte arranjo. Ó. Vou pegar só essas duas fileiras aqui para a gente ter uma ideia, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, só para esse quadrado 2x2, nessas duas primeiras fileiras, né, eu posso encaixar ele aqui, posso arranjar ele aqui de sete maneiras diferentes. Ou seja, eu teria 7 quadrados 2x2 aqui só nas duas primeiras fileiras, sem considerar, né, as demais fileiras. A gente pode fazer isso agora, né, no tabuleiro todo.
e depois pode fazer com o 3x3, né? Vai dar bastante quadrado, né? Vocês não precisam se preocupar em estar respondendo, mas serve para a gente pensar, né, o quanto a matemática é interessante e o quanto ela pode proporcionar aí, né, de problemas para a gente tentar resolver, tá certo? Então, fica aí o problema, né? Eu não tenho intenção de resolver ele agora. Eu quero deixar os alunos aí pensarem, né? Eu quero deixar vocês com esse problema aí. E quando tiver alguns retornos aí a gente pode pensar em fazer um vídeo para estar resolvendo junto aqui, tá bom? Então até a semana que vem, na terça-feira a gente vai estar falando sobre a posição inicial das peças, sobre a movimentação das peças e a gente já avança mais, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Agradecer a atenção aí do pessoal e até mais. Valeu!